Logo antes da gente entrar no ar, instantes atrás, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra empresas e indivíduos brasileiros ligados à facção criminosa Primeiro Comando da capital. Enquanto já havia antes ações parecidas, coisa do tipo, essa é a primeira desde que foi designada a facção como uma organização terrorista pelo governo americano. Isso muda a forma como essas sanções são aplicadas. Acrescenta uma camada de complexidade. E a gente vai, primeiro, ler então o que se diz na nota imprensa divulgada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, já está aqui ao meu lado, e posteriormente entender a análise das entrelinhas, de como isso pode vir a ter mais impactos para além só do que foi relatado aqui. Bem, aí eu começo com vocês, são 6 parágrafos de uma nota mais longa que a nossa apuração separou. Isso vai dar pra gente a fonte primária, então venham comigo, vamos entender o que foi dito. Aqui eu leio direto da nota do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que foi quem impôs as sanções. Hoje, os Estados Unidos, via OFAC, Office of Foreign Asset Control, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, designou 2 brasileiros e 3 empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por vínculos com, atenção, a maior gangue criminosa da América Latina, o Primeiro Comando da Capital, PCC, com sede no Brasil. O PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos Estados Unidos, já que seus agentes em todos os Estados Unidos, particularmente na Flórida, lavam vencimentos provenientes de drogas e contribuem para um ciclo de criminalidade. Outro trecho destacado da nota de imprensa. O PCC é agora a maior organização criminosa transnacional, TCO, na sigla em inglês, do hemisfério ocidental, e expandiu nos últimos anos suas operações globalmente. Bota aí uma lista de países, Reino Unido, Turquia, Japão, e fala que nos Estados Unidos é uma ameaça criminosa real e crescente. E aí vem os números. Aspas. Redes como a avisada hoje se envolvem em tráfico de drogas, contrabando de dinheiro em massa para cartéis e outras atividades ilícitas para gerar fluxos de receita para o PCC. Ações recentes das autoridades brasileiras revelaram uma operação de lavagem baseada no comércio controlada pelo PCC, utilizando uma rede de distribuição de eletrônicos chinesa e uma plataforma de e-commerce, comércio eletrônico chinesa, para lavar mais de 190 milhões de dólares em 7 meses. 190 milhões de dólares, um número pujante que fica aí para cima de $500 milhão. Bem, concluindo, tem outros parágrafos interessantes para a gente entender exatamente do que se trata. A rede de lavagem de dinheiro do PCC, visada na ação de hoje, operou a partir de 2 locais principais, Flórida e São Paulo, Brasil. Em janeiro de 26, o FBI prendeu 6 membros do grupo com sede na Flórida que foram indiciados por lavagem de dinheiro. Isso era antes da designação do PCC e do Comando Vermelho como facções, como organizações terroristas. A gente já vai entender por que existe uma distinção entre sanções aplicadas antes, penalidades aplicadas antes e as aplicadas agora, em alguns parágrafos. Prosseguindo. Então fala das 2 pessoas, Vitor Henrique de Oliveira Shimada, também conhecido como Shimada pelo sobrenome, e Stella Stephanie Nunes, conhecida como Stella. Shimada tem sido um elo fundamental entre os agentes da facção com sede na Flórida e os traficantes estrangeiros. Falam de lavagem de 30 milhões, mais de 30 milhões em receitas ilícitas geradas em várias cidades americanas e arredores, utilizando criptomoedas para transferir fundos de volta para o Brasil em nome do PCC, e fala que o Shimada, então, estava em outros crimes, além de lavagem de dinheiro, dizendo que ele foi colocado em prisão domiciliar porque uma das suas empresas, a Victory Trading, então foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro, como parte de um esquema de fraude publicitária. Ele estava envolvido anteriormente com o Corinthians. Já vou chegar lá. Prosseguindo. O dia de hoje marca a 3ª ação do OFAC contra o PCC e seus agentes, em 14 de março de 2024. OFAC, novamente, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, é o órgão dentro do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que é responsável por administrar sanções como essa. OFAC, Office of Foreign Asset Control, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Aqui vem o ponto interessante. Afinal de contas, enquanto se fala a 3ª ação da OFAC, do OFAC, melhor dizendo, escritório, né, no masculino, contra PCC e agentes, essa é a primeira desde a designação como terrorista. E aí vem a distinção fundamental. Vamos lá. De acordo com a ordem executiva 14059, então é a designação anterior, pelo papel significativo que desempenhou na lavagem de somas significativas de dinheiro. Aí fala de outras questões, mas marquem a ordem executiva 14059. Isso muda com as ordens atuais, como se vê aí.
fala-se de crimes e violações que são classificados também sob uma outra ordem. E fala que, como resultado da aplicação de hoje, então toda propriedade e interesse na propriedade das pessoas designadas ou bloqueadas, descritas como nos Estados Unidos, vai ser restringido. Existe um congelamento de contas, e quando se fala sobre Lei Global Magnitsky, pena de morte financeira, é precisamente o tipo de sanção administrada pelo Departamento do Tesouro, quando se fala sobre apoio material a organizações terroristas. Eu vou chegar na distinção desde a designação. Antes disso, aqui é a foto, então, do Shimada, que teve envolvido nisso. Quando se fala sobre laços a time de futebol, 2 esclarecimentos então. Primeiro sobre isso. O Shimada foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo no ano passado por lavagem de dinheiro num escândalo da VaideBet, que foi patrocinadora do Corinthians. Os Estados Unidos falam que a Victory Trading, da qual ele era sócio, foi usada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol. Não mencionou especificamente o nome do Corinthians, mas, ao que se supõe, a partir dos laços e do histórico, seria precisamente algo nesse sentido. Conforme eu falava também a respeito da designação, eu quero adicionar aqui um ponto. Então, as empresas que foram designadas não foram designadas somente sob a ordem 14059, como ações anteriores da OFAC, mas foram então designadas sob a ordem, quero garantir que eu tenha o número com precisão aqui, 13224, que falam de apoio material ao terrorismo. E seria então a primeira aplicação desde a designação como terrorista, e cairia precisamente com algumas das designações de apoio material a companhias ligadas às duas. Existem 2 pontos aqui para análise, podemos até colocar na tela, já que a gente está falando do assunto. Aqui a gente tem então a designação, a ordem de designação original, quando, em 28 de maio, naquele fatídico dia, veio a designação pelo Departamento de Estado do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras e organizações terroristas globais especialmente designadas. São 2 designações que compõem o pacote que permite, eventualmente, então, que algumas das sanções que agora ocorrem venham a ser impostas contra essas empresas e essas pessoas. Como o próprio OFAC diz na nota, houve sanções anteriormente falando de crime transnacional. Entretanto, especificamente relacionado ao terrorismo, seria a primeira desde aquela imposição. Aí está então esse registro. Essa é a nota que foi publicada em 28 de maio, quando da designação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como terroristas. SDGT e FTO são as 2 designações, terroristas globais especialmente designados. Desde 5 de junho já estão em vigor então as 2 designações. O primeiro ponto é que é interessante quando se fala a respeito de criptomoedas, ativos, empresas de comércio eletrônico. Até recentemente tem se falado a respeito de venda de cursos e outras coisas que ocorrem online, como coisas que podem ser instrumentalizadas pelo crime para eventual lavagem de dinheiro. Se emite um monte de boletos com nomes aleatórios, como é uma coisa que, por vezes, tem uma classificação fiscal pouco taxada ou menos taxada que outras áreas, isso permitiria que na economia se permeasse o dinheiro do crime. É muito difícil rastrear isso, e é por isso que, quando se permite que um grupo nacionalmente receba esse tipo de designação, chegue a atuar de forma criminosa amplamente nos Estados Unidos e em outros países, a coisa rapidamente toma uma dimensão que impacta a economia de forma mais abrangente. Indo da notícia para análise, são 3 pontos que eu quero destacar no programa de hoje. O primeiro é: o dinheiro do crime permeando toda a economia gera um risco a mais de sanções por conexão indireta, porque esse dinheiro circula. Dinheiro de facções, afinal de contas, é muito difícil de ser rastreado e permeia uma série de instituições financeiras. É um risco que permeia a economia de forma abrangente. Eu quero trazer um exemplo do quão abrangente isso é, então a nossa apuração traz agora um caso que aconteceu na Síria e mostra como essas designações de organização terrorista estrangeira ou organização terrorista globalmente designada podem ter um impacto abrangente em uma série de empresas. Daniel, eu creio que a gente tem aqui o processo da Lafarge, ou Lafarge, para falar aí sem o sotaque francês, mas uma empresa francesa que teve uma multa quase bilionária quando a gente fala a respeito desse tipo de situação. A partir desse caso, que é a jurisprudência, o caso emblemático de uma empresa então que interagia com organizações terroristas e acabou recebendo um multaço da justiça americana, eu trago esse paralelo. Vamos lá então, eu quero passar pela nota que eu tenho de quando eu noticiava sobre isso da primeira vez.
Esse é um exemplo do quão abrangente essas sanções podem ser, um caso histórico. Então, a Lafarge é uma construtora francesa que foi processada pelo DOJ, o Departamento de Justiça americano, e se declarou culpada em 2022 por ceder apoio material ao Estado Islâmico e à Al-Nusra, que eram designadas como terroristas. Era uma empresa francesa que estava fornecendo apoio material a terroristas na Síria, mas se compreendeu que, por um lado, tinha provisões na lei americana para jurisdição extraterritorial nessa hipótese, afinal de contas, eram organizações terroristas que ameaçariam a segurança de americanos, e que, além disso, isso era justamente o tipo de jurisdição que permitiria a ação. Eu falei de uma multa quase bilionária. Aqui eu tenho a especificidade desse exemplo que eu trago agora da empresa francesa: 778 milhões de dólares, e outras penalidades também foram aplicadas. O crime naquele caso era mais grave do que a lavagem de dinheiro, por grave que seja, em laços com uma facção. Ali era pagar facções armadas por proteção e por empregados. Entre 2010 e 2014, pagar pedágio, comprar de fornecedores especificamente ligados a terroristas e pagar imposto a esses grupos terroristas. Na nota do DOJ, o Departamento de Justiça, eu tenho aqui as aspas: os réus encaminharam quase 6 milhões de dólares em pagamentos ilícitos para duas das organizações terroristas mais notórias do mundo, Estado Islâmico e Al-Nusra, na Síria, em um momento em que os grupos estavam brutalizando civis inocentes no país e planejando prejudicar americanos. Essa foi a fala do procurador do Departamento de Justiça. Então, por um lado, se vê rapidamente como, quando existe essa designação, isso pode permear economias de forma abrangente. Até interessante, porque aqui se fala de uma multa de 778 milhões por 4 anos de atuação nesse esquema. Mas eu releio as aspas do Departamento de Justiça. Os réus encaminharam quase 6 milhões de dólares em pagamentos ilícitos para duas das organizações terroristas mais notórias do mundo. Se a gente está falando de um esquema de 190 milhões de dólares lavados em 7 meses, nesse caso de agora, seriam somas até mais vultuosas, apesar de contextos e momentos drasticamente diferentes. O segundo ponto. A questão do não combate ao crime organizado no longo prazo e através de uma série consistente de governos acabou por cobrar um preço. Essa designação, por vezes, é discutida como um fato político, mas o fato segue sendo. Essa organização, de fato, atua nos Estados Unidos de forma ilícita. Ser considerada terrorista com ocupação territorial e infiltração, tanto horizontal de território quanto vertical ao longo de instituições, é o tipo de conduta que, quando se soma a chantagem e a quantidade de poder exercido pelo crime, pode ser descrita por terroristas, e o é, não só por uma série de analistas, mas pelo próprio governo americano agora. Existem consequências quando se permite que uma facção como essa torne-se transnacional até ser chamada pelo governo americano de a maior do hemisfério ocidental. O terceiro ponto eu já reiterei, mas passo por ele novamente. Criptomoedas e infoprodutos podem facilmente ser utilizados em esquemas cada vez mais complexos e difíceis de rastrear. Um precedente que se abre conforme a gente pontua o assunto, e foi a primeira, a gente aguarda para ver quais serão as próximas em termos de ações ligadas às facções brasileiras designadas como terroristas. A consequência é grave. Eu falei ali instantes atrás, um cenário onde não só ativos congelados das empresas designadas e das pessoas ligadas ao esquema, mas até coisas que podem envolver parceria, sócios que tenham aí questão de 50% ou menos de empresas co-lideradas, coisa abrangente, as tais sanções secundárias que mordem com vontade quando essa rede é expandida em outra análise. Pessoal, eu vou prosseguir na sequência, a gente tem muito para discutir hoje e eu quero falar sobre Rússia e Ucrânia. A gente vai discutir também uma lei chinesa que tem causado grande impacto, a Lei de Unidade Étnica. Uma lei aí que tem ecos de outros regimes totalitários do passado, falando até mesmo de limpeza étnica por alguns analistas. Na China são 55 etnias, 54, se argumenta, estariam com complicações a partir da implementação hoje dessa lei pelo Partido Comunista Chinês. Entretanto, antes da gente prosseguir, vocês sabem que, pagando as contas aqui, agora a gente tem também a possibilidade da filiação com o Mercado Livre. Então, vamos para as ofertas do dia. Quem estava comigo ontem sabe que eu estava tentando o meu melhor aí para conseguir fazer com que eu fizesse o anúncio como deve ser.
o meu melhor, na melhor da minha capacidade, para conseguir fazer a coisa como deve ser em termos desses anúncios. Então a gente vai tentar de novo hoje, estou aprendendo dia a dia como é que a gente faz a situação. Normalmente, para a gente que está mais em web, se acostuma a pauta, pauta, pauta. Então, vamos lá. Estamos com tudo no gatilho, Daniel? Posso começar? Vamos lá, então. Solta aí as ofertas de hoje, as ofertas do dia. Eu vou passar com vocês. Mochila 50 litros, 35% de desconto, impermeável, resistente, 3 meses de garantia, mais de 6 mil avaliações. Deixa eu até dar uma espiada aqui no retorno, que eu talvez esteja precisando para um serviço em breve. Essa aí tá interessante, ainda vem com o PET do Brasil, tática militar, bonitona. Ela sai e o PET sai e você pode personalizar também e colocar o que quiser ali naquele cantinho. A mochila também vem com essa bandeira do Brasil. Que mais? Air Fryer Filco, 36% de desconto. Esse desconto é só hoje. 16 litros, 1900 watts, timer de até 60 minutos e desliga automaticamente, ou seja, nunca mais queime comida. Para quem não tem Air Fryer em casa, cara, isso aí foi revolucionário, coisa de salvar casamento, tá? Cá entre nós. Também tem aviso inteligente, como é que é? Para virar o alimento na hora certa, controle de 40 a 200 graus Celsius, 3 assadeiras profundas, grelha, coletor de gordura, porta removível, cara, tá completa, hein? Coisa até de trocar que eu tenho. 2.000 avaliações. E para encerrar, pessoal dos pets, a gente quer ver se vocês estão ligados aqui no Epoch Times. Golden Special para gatos, 10 quilos, 53% off. Esse preço é só hoje. Menos da metade do preço e mais de 4.000 avaliações positivas. Um bom sinal se o seu gato é chato com comida. Então, quem gosta aí do seu gatinho... ontem colocamos de volta na lista também o seguinte. Compressor de ar, mais jump starter de carro, mais power bank 3 em 1, uma coisa barata que é muito conveniente de deixar no carro. Se você estiver aí numa noite escura e acabou a bateria, isso aí resolve. Foi sucesso ontem, então colocado aí de volta.